Quero convidá-los neste momento a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Eu farei a leitura até o versículo de número 20. Os irmãos apenas acompanhem suas Bíblias. Nós estamos estudando a carta aos Romanos desde há 30 dias. Nós estamos no capítulo 3 e hoje especialmente nós falamos sobre a grande vantagem que existe para aqueles que receberam a lei de Deus e da incontestável culpabilidade de todos os homens diante de Deus e diante da sua lei. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, o que nós diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes homens é justa. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urgem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É um texto duro e um texto complexo, mas que diz apenas duas grandes verdades. A vantagem dos primeiros leitores e ouvintes de Paulo, os judeus, que eram os detentores da religião naquele tempo, e pode ser muito bem aplicado para nós hoje. Qual a vantagem que aqueles que são cristãos nos tempos de hoje têm? E a segunda parte do texto fala sobre a culpabilidade de todos os homens, independente de estarem eles frequentando uma igreja, serem cristãos ou serem de alguma outra denominação ou não. O texto fala da vantagem que os cristãos têm
E os religiosos têm. E o texto fala da culpabilidade de todos. Para você que talvez esteja conosco pela primeira vez, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos poderia ser muito bem chamado de o quinto evangelho, porque esta carta foi escrita com o propósito de mostrar as palavras de salvação de Cristo Jesus, a mensagem salvadora de Cristo Jesus, aos homens que não eram judeus, porque o judeu lê os 4 primeiros evangelhos hoje, ou os cristãos que já estão acostumados com a linguagem dos 4 primeiros evangelhos, e eles vão entender o que está sendo dito ali. Mas quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo e lhe inspirou a escrever a carta aos Romanos, o propósito era escrever uma mensagem para quem não tinha nenhum tipo de contexto, nenhum tipo de pressuposto, nenhuma condição de compreender por que ele precisa de um Salvador. Por que eu preciso de uma mensagem de salvação? O judeu sabia por quê. Porque desde o início, quando os hebreus receberam a lei de Deus revelou o quão pecador é o homem. Mas os homens que não foram criados num contexto de lei, principalmente de leis de Deus, não sabem se são ou não pecadores e se precisam ou não de salvação. Então Paulo escreve uma carta para a gente assim. E esta carta, ela tem que começar, segundo a visão de Paulo, inspirado por Deus, ela tem que começar exatamente provando para todos os leitores dela, para todos os ouvintes de Paulo, que o homem é sim um pecador. E então lá no capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte: olha, todos os homens são pecadores. Por quê? Porque todos os homens deixaram de adorar o Criador, Deus, para adorar a criatura. Ou são humanistas e adoram a si mesmos e glorificam o homem, ou são idólatras e adoram outras pessoas, outros supostos deuses, ou como faziam lá no Antigo Testamento, criavam esculturas que eram metade de um corpo humano, a outra metade do corpo de um animal, e faziam imagens para si, para adorarem. Ou os pecados estavam no nível da justiça. O homem trocou a justiça de Deus pela injustiça. Ou o pecado era no campo da consciência. O homem trocou a verdade pela mentira. E o apóstolo Paulo vai mostrando isso e diz: olha, e a consequência, a sentença de Deus sobre a humanidade que tais coisas pratica, foi dar ao homem a condição que ele pecasse mais. E então os pecados foram se avolumando, e a nossa capacidade de pecar foi aumentando, e a imoralidade foi se instaurando dentro do próprio gênero humano. Dizem que as pessoas, quando elas começam a se corromper, elas não se corrompem em apenas uma área da vida, elas vão se corrompendo em todas as áreas. É como uma praga, é como um cupim que entra na madeira e ele não respeita fronteiras. Então elas se corrompem em todos os âmbitos. Assim é o pecado. Quando o pecado instaurado na nossa vida começa a entrar em ação, nós vamos perdendo as noções da ética, da moral, em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos nos corrompendo de todas as formas. E então Deus diz, através do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, que o Senhor mesmo entregou o homem a uma disposição mental reprovável, a loucura, para fazer todo tipo de coisa inconveniente. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas os judeus dizem que são bons, porque durante quase 2000 anos eles foram os detentores da religião, eles eram chamados do povo de Deus. Então Paulo diz assim: mas o povo de Deus se corrompeu. O povo de Deus tem a lei de Deus, mas não segue essa lei. O povo de Deus tem o conhecimento de Deus, mas o que influencia a vida deles não é o conhecimento de Deus, mas eles são influenciados pela sociedade ao redor deles. Eles se deixaram dominar por um coração perverso. Mas o povo de Deus tem a marca da aliança, que no Antigo Testamento era a circuncisão e no Novo Testamento é o batismo. Mas Paulo vai dizer: mas não adianta ser circuncisado na pele e não adianta ser batizado se não houver isso no coração. Ele vai dizer: olha, o verdadeiro sinal de aliança
ele está no coração, ele não está na pele. E então no capítulo 2 o apóstolo Paulo provou que o fato de você pertencer a uma determinada religião não é o que de fato faz de você uma pessoa santa, nem muito menos é o que garante que um dia você vai entrar no céu. E agora no capítulo 3 o apóstolo Paulo está mostrando, agora, existe alguma vantagem em pertencer, no caso lá, ao judaísmo, e nos nossos dias eu posso aplicar isso muito bem à religião, existe alguma vantagem? Sim, existe. E qual é esta vantagem? O texto diz que este povo, especialmente os judeus, eles foram os receptores dos oráculos de Deus, ou seja, eles receberam a única luz que mostra de fato quem nós somos, e são os oráculos de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, olha, existe alguma vantagem em ser um judeu, ou, aplicando aos nossos dias, em ser um cristão? Sim, existe. E que vantagem é essa? É a vantagem de você ter os oráculos de Deus, que hoje você pode ter facilmente dentro da sua casa. Uma Bíblia é a palavra de Deus, é a única e exclusiva e infalível palavra de Deus. E por que é uma vantagem ter? Porque esta palavra, estes oráculos de Deus, elas jogam luz sobre a nossa vida e mostram quem de fato nós somos. Nós não corremos esse risco aqui em Itapeva, nem aqui no sul, sudoeste do nosso país. Por quê? Nós não corremos o risco de ficar no escuro porque nós estamos próximos às fontes de energia, e então claridade é uma coisa para nós corriqueira. Mas eu fui criado em Rondônia, num certo período você tinha energia 4 horas por dia, e nos bairros mais simples, como o que eu morava, essas 4 horas de energia normalmente vinham de meia-noite às 4 da manhã, que de fato não faz grande diferença, porque a gente já estava dormindo. Então servia para fazer a geladeira funcionar um pouquinho, carregar a bateria na qual funcionava a televisão, carregar a bateria na qual funcionava o rádio, e encher a caixa d'água, porque a água tinha que ser tirada do poço, então tinha que ligar a bomba, era para isso servir energia. Mas você já tentou sair de casa para uma festa, para um casamento sem energia? Qual que é o grande problema? Principalmente para as mulheres. Não dá para ligar o secador, não dá para ligar a chapinha, nem muito menos dá para dar uma olhada no espelho para ver se está tudo correto. Você já imaginou como é triste a gente não saber como a gente está? A escuridão tem isso. Qual era a vantagem dos judeus e qual é a vantagem dos cristãos ou do cristianismo? Nas suas muitas denominações, é a vantagem de se estar perto da luz, porque a palavra de Deus é esta luz que mostra como eu estou. Quando eu não leio a palavra, quando eu não tenho contato com as leis de Deus, eu não sei como eu estou moralmente, eu não sei como eu estou eticamente, eu não sei como estão os meus relacionamentos. Em outras palavras, você está no escuro. Então o apóstolo Paulo diz, qual é a vantagem de pertencer a um povo de Deus, de pertencer àqueles que buscam a Deus? A vantagem está em estar na luz. O problema é que junto a isso tem uma outra questão, que é o problema de consciência. As pessoas não se importam com o pecado porque elas estão inconscientes a respeito do pecado. E esta vantagem consiste exatamente de que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele coloca em nós uma consciência que não é inata humana. É uma consciência que só pode ser produzida pelo Espírito Santo dentro do homem. É a consciência a respeito do seu estado, do seu pecado, uma santa preocupação com o que está acontecendo com a minha vida, com os rumos que eu estou tomando. Qual é a vantagem? Qual era a vantagem do judaísmo? Embora eles pecavam como todos os outros, embora eles erravam como todas as outras pessoas, embora no meio deles estivessem gente mal intencionada como em todos os outros lugares, mas havia vantagem que no meio deles os oráculos de Deus trabalhavam
iluminando as suas vidas e convencendo os seus corações pelo poder do Espírito Santo de Deus de que eles precisavam de mudanças. Ontem eu tive que fazer uma redação num vestibular que eu fiz, e o tema da redação era por que a corrupção está se tornando quase que cultural no nosso país e qual o papel da religião em relação a isso. E eu escrevi uma redação que o tema é: onde estão os nossos referenciais? O problema da corrupção não é que alguém se corrompe mais do que outras pessoas, porque corromper-se é uma coisa que todo mundo se corrompe. A questão é, para onde nós estamos olhando? Porque se eu não tiver um referencial para olhar, eu vou me corromper, como todo mundo que estiver junto comigo. As pessoas que conseguem fugir a esta correnteza perversa de corrupção são as pessoas que têm um referencial que está colocado em outro lugar diferente da maioria. Então, se quem dita a moda para você, por exemplo, vou usar um exemplo, é o galã da novela das 8, então não tem jeito. Porque quem dita a moda para ele não está preocupado com ética ou com moralidade, está preocupado com dinheiro. Se quem dita os padrões para o seu relacionamento conjugal é a mocinha lá da novela das 8, que é casada, tem uma aliança no dedo com uma pessoa, mas está apaixonada por outra, que é mais simpática, diga-se de passagem, sempre o outro das novelas é muito mais inteligente, simpático, corajoso, honesto do que o marido, e os maridos são sempre um zero à esquerda. Se quem está ditando o referencial para os seus relacionamentos são estas figuras, então você está ruim de referencial. E aí não tem jeito, nós vamos nos corromper. Então a questão é, onde estão os referenciais? O que motiva a corrupção generalizada no nosso país é a falta de referencial. É exatamente a falta desta vantagem que os judeus tinham. A vantagem é que eles tinham os oráculos de Deus. O referencial deles eram os oráculos de Deus. E eles podiam até desobedecer esses oráculos, mas eles tinham um referencial seguro. E o problema nosso hoje é que nós perdemos os referenciais. E a vantagem daqueles que ainda resistem firmemente dentro de uma igreja cristã é que eles ainda têm um referencial para olhar. O referencial não é o pastor, o referencial não é o presbítero, não é o diácono, não é nenhuma pessoa. O referencial é Cristo e é a palavra de Deus. Esta é a grande vantagem. Você fala assim, por que eu tenho que ir na igreja? Bom, se o Espírito Santo não te convenceu ainda que você precisa de Cristo, mas eu tenho um argumento para te convencer que você precisa, a princípio, de uma igreja. Você precisa de referenciais. E a Bíblia é o referencial mais seguro que nós temos hoje em dia. Diga-se de passagem, é o livro mais editado e vendido no mundo. É o livro mais traduzido nas línguas conhecidas do mundo. Faltam apenas de das línguas e dialetos do mundo, que são aproximadamente 6.800, faltam apenas 2.000 para esta Bíblia chegar. E é o livro mais antigo lido no mundo. Então eu diria para você que este é sim um referencial seguro. Então, se existe alguma vantagem em pertencer a uma igreja, face a muitas desvantagens que você pode saber de cor e salteado, eu diria que a vantagem é você estar perto da luz e você poder ter um referencial seguro. Agora, isto não é garantia de salvação, é o que o apóstolo Paulo vai dizer a seguir, e eu tenho que ser honesto com você e dizer que não é isso que vai salvar você, porque a salvação é uma obra que acontece no nosso coração. O veículo é a palavra, mas o combustível deste veículo e aquele que dirige este veículo é o Espírito Santo de Deus. E embora você possa ter uma grande vantagem vivendo debaixo da luz, mas essa luz só vai ser salvação dentro da sua vida a partir do momento que você crer em Jesus Cristo. Porque o que acontecia com os judeus? Eles tinham isso, mas se você olhar a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Agora ele se põe como um judeu, ele diz, não,
De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado. Eu tenho um referencial seguro que é a luz, que é a lei de Deus, mas eu continuo fazendo o que é errado. Eu vou voltar ao exemplo lá da iluminação, né? Então você chega diante da luz e você vê que o seu cabelo está bonito, sua roupa está bonita, e alguma coisa está tudo certo com você, segundo a sua visão. E aí você sai dali convencido de que você está bem arrumado, que você está tudo ajeitado com você, mas algumas coisas você não pode ver. E eu saí uma vez de casa com o meu paletó enfiado aqui atrás, dentro da calça. Estava um negócio bem ridículo, né? Mas eu não podia ver. Para mim estava tudo bem. E eu andei, preguei, foi uma benção, foi uma maravilha. Até que alguém passou atrás de mim e falou assim: ô pastor, está enfiado o negócio aí. Puxou aqui. Eu falei: nossa, eu já rodei por tudo enquanto é canto assim. E achava que estava arrasando. Não estava, estava ridículo. Esse é o problema. A luz nos faz ver, mas nós não enxergamos tudo. E o problema é que nesse não enxergar tudo, muitas coisas ruins passam. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, Deus olhou, não vocês, não os homens, não eu, mas Deus olhou do céu para a terra, e o que aconteceu? Ele não viu, veja lá, versículo 10, ele não viu nenhum justo sequer. Oh, mas tem tanto juiz na terra, nem o juiz é justo. Não, não tem. Deus disse: não há um justo sequer. Também diz: não há quem entenda. Ou seja, não é só uma questão de fazer ou não fazer o que é certo. Os homens não entendem. Não há quem busque a Deus. Você fala assim: não, mas sempre houve religião, sempre houve alguma coisa. E daí Deus diz assim: não, eles não me buscam. Não há quem busque a Deus. O que Deus está diagnosticando é que o homem naturalmente não busca a Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos a Deus porque Deus nos buscou. Deus foi lá e nos convenceu que nós tínhamos que ir buscá-lo. Mas naturalmente nenhum homem busca a Deus. Versículo 12: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você diga assim: não, é mentira. Deus não me enxergou, porque eu não sou inútil. Eu trabalho, faço muitas coisas, eu faço caridade, eu ajudo muitas pessoas. E deixa eu te ajudar a entender esse texto. Quando o Senhor fala que todos nos extraviamos ou nos perdemos e nos tornamos inúteis, Deus está falando isso em relação àquilo que é o propósito primordial e supremo da vida do homem. Deus não nos fez para que nós nos enriquecêssemos. Deus não nos fez para que nós nos matássemos de trabalhar e ficássemos para garantir uma aposentadoria pomposa. Não, Deus não nos fez para isso. Embora tudo isso faça parte da nossa vida, Deus nos fez para a sua glória. Sabe quando é que eu me torno inútil? Quando as coisas que eu faço e falo não produzem glorificação a Deus. Quando as coisas que eu realizo não produzem glória para Deus e sim para mim, eu sou inútil. Você pode ter o reconhecimento do mundo inteiro a respeito de você. Se você não provocar em nenhum coração, em nenhuma boca, a seguinte frase: olha, veja como Deus é grande, olha o que aquele moço está fazendo. Olha, glória seja dada a Deus pela vida daquele moço, daquela moça, daquele rapaz. Isso é ser útil para Deus. Quando o que eu faço não gera nenhum tipo de glória para Deus, eu sou inútil, porque Deus nos fez para a sua glória. Nós somos criados para glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre. E qualquer coisa diferente disso é ser inútil. Não há quem faça o bem, por quê? Porque o maior bem que eu devo fazer é aquele que eu faço em nome de Deus, não em meu nome. E se você faz alguma coisa em seu nome, alguém vai te agradecer, você já deu glória para quem você queria dar, que é para você mesmo, e já recebeu o agradecimento e a glorificação que você queria, que é para você mesmo. Isso aí qualquer homem faz. Agora, dar glórias a Deus,
Você precisa ter um referencial seguro, estar na luz, estar completamente convencido de que a sua vida não é para você, mas é para Deus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, porque não sois de vós mesmos, sois santuários de Deus. Eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus. Foi Deus que me criou, e Deus não me criou para mim, Deus me criou para Ele. Veja lá, concluindo isso, o texto diz: a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua eles tramam e falam enganos, existe veneno de víbora em seus lábios. Não precisa nem tecer comentário sobre isso, que a gente está acostumado com isso todos os dias, né? As pessoas com a mesma língua que ela diz para você bom dia, ela também fala mal de você, ela te trai, trama coisas contra você. Essa é a marca de uma sociedade pecaminosa, vivendo em trevas. Versículo 14: a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Já percebeu que ultimamente as pessoas estão sempre assim? Sempre amargurados, sempre falando coisa ruim, sempre com raiva, sempre descarregando coisas em cima das outras pessoas. Os homens estão com as suas mentes e corações de tal maneira amargurado que eles só conseguem produzir com as suas palavras coisas amargas. Os seus pés velozes para derramar sangue. A violência se instaurou completamente. Ninguém teme mais produzir violência. Aliás, nós todos estamos doidos por uma oportunidade de colocar nossa raiva para fora. Desconheceram o caminho da paz. Ninguém lembra mais como se pacifica uma situação. E por fim, não há temor a Deus. Nós fazemos as coisas sem nunca... O que é temor a Deus? Um jeito fácil de explicar o que é temor a Deus: uma pessoa que teme a Deus, ela coloca Deus sempre como a preocupação primeira das consequências daquilo que ele faz. Olha, eu vou fazer tal coisa. Opa, mas o que Deus vai pensar disso? Isso é temor a Deus. Olha, eu vou tomar tal caminho. Mas será que é isso que Deus quer? Ou seja, você não coloca o que as pessoas vão pensar de mim? Não, quem está em primeiro lugar não são as outras pessoas. Quem está em primeiro lugar é Deus. Então tudo que eu vou fazer, eu penso em Deus primeiro. Isso é temor a Deus. Eu tenho uma consideração por Deus tão alta que qualquer coisa que eu vou dizer ou falar, eu fico preocupado com aquilo que Deus vai pensar disso. É temor a Deus. Mas o último texto diz que não há mais temor em seus corações. Eles não estão mais preocupados com o que Deus está pensando, sentindo ou querendo. Por isso, a conclusão desse texto é que todos nós somos culpados. Mesmo os que têm a vantagem de estar perto da luz, se não derem atenção àquilo que a luz está mostrando de suas vidas, eles vão cair na vala comum de toda a sociedade, que é em pecado. Como que nós resolvemos todo esse problemão? Nós vamos ver agora, a partir do versículo, da última parte do capítulo 3, do capítulo 4 e 5, e você é convidado a vir ouvir conosco e participar conosco desses estudos. Nós vamos ver a graça do Senhor. E o que consiste essa graça? Consiste no fato de que, por não haver saída nem para mim, nem para você, por não ter saída nem para o judeu que vivia com um referencial seguro, mas não seguia, e para o que vivia sem referencial em trevas, por não haver caminho, o próprio Senhor Jesus abriu um caminho para nós. Quando Ele veio, deu o exemplo maior e entregou a sua vida para pagar uma dívida que todos nós adquirimos com Deus, e Ele pagou essa dívida lá na cruz do Calvário. Ele é capaz então de nos oferecer graciosamente, porque Ele não vai cobrar nada de mim. Ele pagou, mas eu não pago. Para mim é de graça, porque Deus sabe que eu não tenho condição de pagar este privilégio que é a salvação, que é, a despeito de eu fazer tudo errado a vida inteira, mesmo quando eu quero acertar eu faço errado, ainda assim eu vou poder ir para o céu, o lugar de santos, mesmo sem ser santo. Mas eu vou por quê? Porque Deus pega a santidade que é do seu Filho e põe sobre a minha cabeça e me faz santo. Isto chama-se salvação graciosa. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa justificação não é por obras,
mas é pela fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu consigo sair debaixo desse peso todo que o capítulo 3 coloca sobre as nossas vidas, mesmo mostrando a vantagem? Eu consigo sair desse peso todo crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, porque Ele pagou o preço e porque Ele se fez o referencial maior, para que olhando para Ele, eu faça aquilo que é certo, eu lute contra mim mesmo para fazer aquilo que agrada a Deus. Que Deus nos ajude, porque todos nós somos culpados e todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos revela a verdade através da tua palavra. Mas, ó Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós não damos atenção a esta luz. E outras vezes, ó Deus, a nossa incapacidade de enxergar e entender é tão grande que mesmo estando na luz, nós não conseguimos entender o que o Senhor quer. E por isso, nesta manhã, nós suplicamos o teu perdão. E mais uma vez, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela salvação graciosa que temos em Jesus. Porque a tua palavra nos mostra que por nós mesmos nós não somos capazes nem sequer de te buscar, quanto mais de conseguirmos algum favor do Senhor. Por isso, ó Deus, nessa hora nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor abriu este caminho para nós. E o nosso desejo nesta manhã é que cada um que esteja aqui hoje creia nesta obra do teu Filho Jesus, para que possa ter a certeza, para que possa ter a viva esperança de que, se os nossos olhos se fecharem aqui, não serão as nossas obras que vão contar para nos dar acesso ao Senhor, mas serão as obras do teu Filho Jesus, se crermos nelas. Por isso, ó Deus, ajude-nos a crer. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de poder viver próximos da luz, por podermos viver na luz onde o Senhor está. Mas suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude, para que a gente não desperdice essa luz, mas que a gente possa, ó Deus, utilizá-la a cada momento em nossa vida, para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. E as nossas palavras sejam temperadas com sal, e que elas, ó Deus, sejam de acordo com a Tua vontade. Que as nossas ações sejam puras diante do Senhor. Que a nossa vida, ó Deus, seja exemplar diante dos homens, para que nós possamos dar um bom testemunho do Senhor, e para que outros creiam em Ti, através de nós e através da Tua palavra. Pedimos isso e Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos esta salvação graciosa em Cristo Jesus. Amém.